O rio Yangtze, o grande rio, mãe da China. Por milênios, suas águas nutriram civilizações, irrigaram campos vastos e moldaram a paisagem e a alma de uma nação. É uma artéria pulsante, um símbolo de abundância e vida. Mas em 2022, o pulso do Yangtze começou a enfraquecer. O rio que sempre deu começou a secar, revelando um coração de pedra e poeira. Esta é a história de uma seca sem precedentes. Um silêncio ensurdecedor, que ecoou por toda a China e pelo mundo. O verão de 2022 chegou com uma ferocidade implacável. Semanas se transformaram em meses sem chuva significativa, enquanto uma onda de calor histórica, a mais longa e intensa já registrada, sufocava o sul da China. As temperaturas ultrapassavam os 40 graus Celsius, dia após dia, cozinhando a terra e evaporando a umidade do ar. O que começou como um verão quente, logo se revelou um desastre climático em câmera lenta. O primeiro sinal visível e chocante foi o próprio Yangtze, onde antes fluía uma imensa massa de água, agora se estendia um leito de rio rachado e exposto ao sol. Em trechos que antes tinham quilômetros de largura, agora era possível caminhar. Barcos de pesca e navios de carga, antes símbolos do comércio vibrante do rio, ficaram encalhados, como esqueletos de gigantes abandonados em um deserto recém-formado. As icônicas ilhas rochosas e estátuas budistas submersas por séculos, como as de Chongqing, emergiram das águas rasas, testemunhas silenciosas de uma história que se revelava de forma trágica. A seca não se limitou ao leito do rio, ela se arrastou para as margens, para os campos e para a vida de milhões de pessoas. Os agricultores, que por gerações contaram com as bênçãos do Yangtze, olhavam para o céu em desespero. Seus campos de arroz, antes verdejantes, tornaram-se tapetes de palha amarelada e quebradiça. As laranjas e os pomelos, famosos na região, murchavam nos galhos antes mesmo de amadurecer. O solo, duro e rachado, recusava-se a dar vida. Cada dia sem chuva era mais um prego no caixão de suas colheitas e de seu sustento. Vemos em seus rostos a angústia de quem trabalha a terra e a vê morrer diante de seus olhos. A crise hídrica logo bateu à porta das cidades. Metrópoles como Xangai e Chongqing, que dependem do Yangtze para quase tudo, desde água potável até energia, sentiram o aperto. O nível dos reservatórios despencou. A represa das Três Gargantas, a maior hidrelétrica do mundo, um colosso de engenharia projetado para domar o Yangtze, viu seus níveis caírem para marcas alarmantes. A geração de energia foi drasticamente reduzida, justamente quando a demanda por ar-condicionado atingia picos históricos por causa do calor extremo. O resultado foi uma crise energética severa. Governos locais foram forçados a tomar medidas drásticas. O racionamento de energia tornou-se a nova realidade. Fábricas em importantes polos industriais tiveram que suspender a produção. Shopping centers reduziram o horário de funcionamento e desligaram a iluminação externa. Em Xangai, as luzes icônicas do Bund foram apagadas pela primeira vez em décadas, mergulhando a famosa paisagem urbana em uma escuridão simbólica. Para os cidadãos, isso significava apagões rotativos e a constante incerteza. A vida moderna, tão dependente de um fluxo contínuo de energia de repente parecia frágil. A seca também cobrou seu preço nos ecossistemas. Lagos de água doce como Poyang, o maior da China, encolheram a ponto de se tornarem meras poças, ameaçando a sobrevivência de inúmeras espécies de aves migratórias e do criticamente ameaçado boto do Yangtze. A perda de habitat foi rápida e devastadora. A intrincada teia de vida que o rio sustenta começou a se desfazer. A paisagem, normalmente exuberante, adquiriu uma paleta de cores desbotada, de tons de ocre amarelo e cinza. O silêncio da natureza era palpável, quebrado apenas pelo zumbido das cigarras em um calor opressivo. Em meio ao desespero, a resiliência humana tentava encontrar um caminho. Os agricultores cavavam poços mais profundos, buscando os últimos vestígios de água subterrânea. Equipes de emergência trabalhavam dia e noite para bombear água de trechos mais fundos do rio para canais de irrigação. A tecnologia foi mobilizada,
com o uso de drones e técnicas de semeadura de nuvens, na esperança de induzir a chuva. Mas essas eram soluções paliativas para um problema de escala monumental. A verdade é que não há substituto para a chuva que não vem, nem para o rio que não flui. À medida que o verão se transformava em outono, a tensão aumentava. A seca do Yangtze não era mais apenas uma notícia local, tornou-se um evento global. Um exemplo gritante dos impactos das mudanças climáticas. Cientistas de todo o mundo apontaram a conexão direta entre o aquecimento global e a frequência e intensidade de eventos climáticos extremos como este. O que estava acontecendo na China era um prenúncio do que poderia acontecer em outras grandes bacias hidrográficas do mundo, da Europa aos Estados Unidos. O rio Amazonas, o Colorado, o Reno, o Danúbio, todos enfrentaram suas próprias crises de seca em anos recentes. A história do Yangtze em 2022 não é um caso isolado, é parte de um padrão global alarmante. É um alerta de que nossos sistemas de água, energia e alimentos são muito mais vulneráveis do que imaginamos. A seca expôs não apenas o leito de um rio, mas também as fissuras em nossa sociedade e em nossa relação com o planeta. Quando as primeiras chuvas finalmente chegaram, no final do ano, trouxeram um alívio momentâneo, mas não uma solução. O rio começou a subir lentamente, mas as cicatrizes permaneceram. As perdas econômicas foram estimadas em bilhões de dólares. As perdas ecológicas são incalculáveis. E a perda de segurança para milhões de pessoas deixou uma marca profunda. A seca do Yangtze em 2022 nos força a refletir, nos força a questionar nossa dependência de sistemas que consideramos infalíveis. Nos mostra que a natureza, quando pressionada ao extremo, responde com uma força que pode paralisar nossas maiores cidades e nossas tecnologias mais avançadas. Este rio, que deu vida por tanto tempo, nos enviou uma mensagem poderosa sobre os limites do nosso planeta. É uma mensagem de urgência, um chamado à ação global. Ignorar este aviso não é uma opção. A história do Yangtze seco é um vislumbre de um futuro possível, se não agirmos de forma decisiva para combater as mudanças climáticas. É um lembrete de que a água é o recurso mais precioso que temos, e que o pulso dos grandes rios do mundo é, em última análise, o pulso da própria vida na Terra. A questão que fica não é se eventos como este acontecerão novamente, mas quão preparados estaremos quando acontecerem. A resposta definirá nosso futuro. Obrigado por assistir. Se este documentário te fez refletir, por favor, compartilhe para que mais pessoas conheçam essa história. Deixe seu like e se inscreva no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima.